E vamos para mais um capítulo. Linda tá desesperada para casar logo com Eduardo e diz que já tá tudo organizado e vão se casar no hotel mesmo. O lindão fica todo feliz, mas fica surpreso ao se encontrar com a sua super mames. Bárbara pergunta o que ele está fazendo com outra mulher e por que ele mentiu que estava viajando. Homem mentiroso tem um cartão de memória no cérebro só para armazenar desculpas. E Eduardo solta a dele. Diz que Linda é uma importante empresária que lhe ofereceu trabalho, que acreditou nele diferente de outras pessoas. Bárbara pergunta se ele vai ser acompanhante e se vai vender o seu corpinho. Ele diz que não é nada disso e que é algo mais profundo, que estava se sentindo perdido e Linda o ajudou. Bárbara dá uma debochada e diz: perdido e precisava de uma fulaninha para te encontrar ou o quê? Eduardo vai pro tudo ou nada e tenta atingir o lado sentimental da Super Mames e diz que tudo o que está fazendo é para ajudar a sua família e pede que ela o ajude. Ariadna consegue trabalho como jornalista, mas para mantê-lo terá que conseguir uma matéria bombástica e vai. Linda liga para Eduardo e ele a atende e a chama de baby na frente de sua mãe. Bárbara diz que ele só está usando a lindona. Eduardo pede que ela o ajude e não conte para ninguém e apela mais uma vez para o emocional. E diz que se fosse Álvaro, seu filho preferido, ela faria. E que até parece que ele é adotado. Bárbara diz que ele sabe que não é adotado e que por enquanto não irá falar nada. E que vai embora antes que a Baby, que não tem nada de Baby, apareça. Daphne liga para a empresa que Gael trabalha e se oferece para fazer as traduções. E aproveita e dá uma de investigadora. Ela tenta descobrir os nomes dos empregados que teve em seu povoado e sem sucesso. Mas ela consegue ser chamada para comparecer à empresa para uma entrevista. E o amigão de Olga oferece trabalho para Álvaro e ele, todo feliz, aceita. Bárbara conta para o padre a situação de Eduardo. O padre diz que nada justifica uma mentira. Bárbara defende o seu filho mau caráter, que ela acredita ser um coitado. E diz que ele deve ter suas razões para mentir, pura safadeza. Bárbara diz que existem coisas do seu passado que faz com que Eduardo tenha mais necessidades de atenção do que os seus irmãos. O que será? O padre diz que ela está apoiando o Eduardo fazer exatamente o mesmo que Joaquim fez com ela. Mas ela diz que é diferente, que a Ariadna não é casada com ele e que não quer mentir. Só vai ficar calada até as coisas se acertarem. Conveniente. Daphne vai até a empresa que Gael trabalha e diz que conseguiu uma entrevista. Romina se apresenta a Daphne e chega a comentar sobre uma nova empresa de culinária que irá trabalhar com ela e que precisaria fazer a tradução de alguns documentos e os oferece a Daphne, que mais ligeira que um raio aceita. E o príncipe Gael garante que ela é a melhor. Horas depois, Gael dá a Daphne uma boa e generosa quantia em dinheiro e diz que é um adiantamento por seu trabalho. Daphne acha que é muito dinheiro e pergunta se é realmente por seu trabalho ou por pena. Gael garante que é pelo seu trabalho e tem a infeliz ideia de fazer uma brincadeirinha. Para quê? E diz que se fosse por pena, ela conseguiu por bem e não por mal. Daphne se ofende e devolve o dinheiro e vai embora. E ele fica com a cara de tacho boiando. Tadeu não aceita que a Ariadna trabalhe novamente e fica nervoso e grita sem parar que quer voltar para sua casa.
Bárbara se mete e tenta repreender Tadeu, e Ariadna não aceita que ela se meta, e as duas começam a discutir. Daphne também entra no bolo e é o maior auê. E Tadeu, coitado, no mesmo lugar. Só Gema, com seu jeitinho, consegue tirar Tadeu e com suas canções o anima. E até Bárbara, enferrujada, arrisca dar uns passinhos. O mau caráter do Eduardo liga para Super Mames e faz ela jurar que não vai traí-lo. E ela promete proteger o lindão. Linda consegue fisgar o seu suposto homem dos sonhos e finalmente casa com Eduardo. Andando pela sua casa, Gael acaba dando uma espiada em Daphne. Tá rolando algo diferente aí. A Ariadna pede a Olga que conceda a graça de poder entrevistá-la. Olga, forçando uma gentileza, diz que por serem ex-cunhadas, dará esse privilégio a ela. A Ariadna, direta e reta, pergunta como sua empresa conseguiu uma autorização para despejar uma comunidade indígena para construir o seu futuro projeto. Olga fica uma fera e pergunta como ela sabe disso. A Ariadna, esperta, diz: ora, eu sou jornalista. Mas Olga, óbvio, não responde à pergunta, mas a ameaça e dá um conselho. Pede para que ela não toque no nome da sua empresa, senão vai dar ruim para ela. Daphne diz a Romina que brigou com Gael e que gostaria de entregar diretamente a ela os documentos traduzidos. Daphne aproveita para perguntar se Romina já foi alguma vez no seu povoado e ela responde que sim. Daphne pergunta quando, mas é interrompida por uma funcionária antes de Romina responder. Será que ela é a pessoa que Daphne procura? Gema ensina a Bárbara a usar as redes sociais e ela encontra os sogros de Daphne. Olga fica furiosa ao ver no jornal uma matéria negativa sobre sua empresa e culpa sua ex-cunhada Ariadna e diz que isso vai prejudicar e atrapalhar sua empresa de conseguir fazer o seu projeto. A Ariadna reclama ao seu futuro chefe por ele ter publicado a matéria sem ela ter pedido a autorização de Olga. Ele diz que essa matéria bombástica garantiu a ela o emprego. Olga reclama a Álvaro que sua cunhada Ariadna fez uma matéria negativa sobre sua empresa e diz que foi ele que contou tudo para ela. Álvaro verdadeiro diz que contou mesmo, mas não sabia que ela faria isso. Mas a bandida da Olga diz que se ele não resolver isso logo, fechará todas as portas para que ninguém lhe dê trabalho. Olga liga para seu amigão que tinha oferecido trabalho para Álvaro. Ela não pede não, ela exige que ele não dê o trabalho para Álvaro. Se Olga falou, tá falado. E Álvaro recebe a triste notícia que não poderá mais trabalhar na empresa. Ordens de Olguinha. Álvaro culpa a Ariadna por ter ficado sem trabalho e por ter falado algo sem sua permissão. Mas a Ariadna consegue clarear as vistas de Álvaro e diz que outras portas se abrirão, mas que aqueles indígenas ficarão sem suas casas e na rua se todos se calarem e não fizer nada para ajudar. Bárbara conversa com Álvaro e sem querer acaba fazendo um comentário que o deixa muito abalado. Ela diz que um homem sem família e sem patrimônio não é nada, simplesmente nada. Tudo que o coitado não tem no momento. Acabou de afundá-lo um pouquinho mais sem querer. Gael pede desculpas a Daphne e ela aceita e diz que exagerou um pouquinho, que não gosta que sintam pena dela. Daphne pede perdão a ele, mas Gael pensa um pouquinho e diz que é melhor eles continuarem afastados, porque está sentindo coisas por ela
que um irmão não deveria sentir. E aí, o que vai ser?